Olá, tudo bom, pessoal? Nós vamos continuar o nosso análise na fonte 32 PFL 5606 da Philips. Nós agora vamos falar da parte principal da fonte. Nós já falamos do circuito de standby, já falamos do circuito PFC e agora nós vamos falar da fonte principal. Agora, pessoal, nós estamos aqui no circuito esquemático, aonde nós estamos vendo aqui o CI oscilador, o trafo. Nesse caso, por que essa fonte ela é chamada de fonte principal? Porque essa fonte, pessoal, quando ela é ativada, ela vai ter as tensões de 12 volts para alimentar circuitos, todos os circuitos da fonte, os reguladores de tensões da fonte, e também ela vai ter a tensão que vai alimentar tanto o nosso saída de áudio, como também a nossa malha de alimentação para alimentar os circuitos LEDs, certo? Então, vamos aqui voltar aqui para nós verificar como será feito a alimentação desse CI e quais as tensões que esse CI precisa para funcionar esse circuito, tanto o CI como o circuito. Nesse caso, pessoal, então, pessoal, para funcionar essa fonte, nós sabemos que aqui nós vamos precisar da tensão de alimentação de 395 volts. Então, essa tensão de alimentação de 395 volts a 400 é necessário que o PFC já esteja funcionando para nós termos esta alimentação aqui no dreno do circuito de alta desta fonte off-bridge, certo? E nós precisamos também da tensão de alimentação aqui, ó, no pino VCC, pino 12, e essa tensão de alimentação, de acordo com o datasheet, ela é de acima de 10 volts. Então tem que estar acima de 10 volts para ele funcionar. Agora, pessoal, nós temos que verificar de onde vem essa tensão, certo? De onde vem essa tensão, né? Porque nós temos que verificar aqui nesse ponto. Essa tensão vem de um ponto chamado MVCC. Nós já sabemos que a tensão no pino dreno do MOSFET de alta vai vir da tensão de alimentação do VCC, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então, nesse caso, vamos voltar um pouco o circuito para verificar da onde vem essa tensão de MVCC. Essa tensão, pessoal, de MVCC, ela vai estar neste ponto aqui, ó. MVCC vai estar neste ponto aqui, certo? Então, nesse caso, nós precisamos verificar quem vai fazer o acionamento desse transistor para que apareça essa tensão. Lembrando que essa tensão aqui, ela vem lá também do pino VCC, que é gerado quando o CI oscilador da parte standby oscila, e essa é a alimentação que vem lá do BIAS, alimentação do BIAS, né? Ou também conhecido como alimentação auxiliar, certo? Beleza? Então dá para você entender agora. Só que nesse caso, pessoal, grande parte desse circuito nós não vamos ter. Quando você vê escrito aqui open, ó, open, quer dizer que está fora, certo? Não está no circuito. Era um circuito provavelmente que o engenheiro fez, mas de acordo com provavelmente custo, né? Eles não resolveram aprimorar esse circuito aqui na placa. Então eles retiraram todos esses circuitos, todos esses componentes que está escrito Open, né? Eles retiraram do circuito. Então, nós não vamos ter esse circuito. O circuito que nós temos é esse aqui, né? Então, desconsidera este ponto para cá e nós vamos ter este ponto aqui, beleza? E da onde vem, pessoal, esta comando para alimentar? Vamos analisar os circuitos. Se nós temos aqui, nós já sabemos aqui que aqui neste ponto nós temos aqui 14,3 volts, que é a alimentação lá do auxiliar, né? Que é regulado pelo diodo na base do transistor, como nós vimos no vídeo, na base do transistor. Então é 15 volts o diodo, então passando pelo emissor 14,3. Beleza, então nós vamos ter aqui 14,3. Esse 14,3 vai passar aqui por este ponto aqui, vai entrar aqui no emissor,
e vai passar por esse ponto aqui, certo? Vai ficar esperando saber se aqui nós vamos ter tensão ou não. Se caso eu não tiver aqui a corrente, aqui nesse ponto eu vou ter a mesma tensão, então este transistor vai estar em corte. Então, nesse ponto aqui, eu venho aqui para este diodo, e aqui também eu venho para este óptico. Então, se eu tenho um óptico, eu já digo que eu tenho uma chave, qual a sua fechadura, né? É 2,5 volts no pino 1. Então, tem que ter 2,5 volts no pino 1 para que haja passagem de corrente nesse ponto. E esse ponto aqui está ligado, não dá para você ver, mas está ligado ao GND. Está ligado ao GND, beleza? Então, pessoal, quem vai ativar este óptico? Esse ponto aqui, ó, é a tensão que está ligado, é a tensão que está ligado lá na entrada AC, em um dos terminais da entrada AC. Então você tem aqui um dos terminais da entrada AC, aonde então você vai ter essa tensão na entrada AC, e essa tensão na entrada AC, nesse caso aqui, neste ponto aqui, sendo 220 aqui nesse ponto, certo? Sendo 220 aqui nesse ponto, nesse caso, quando você tem entrando 220, nesse ponto, como nós vamos pegar só um terminal da entrada, então nós vamos ter a tensão aqui de 110, ó, porque eu estou fazendo o cálculo, né? Nesse caso, estou fazendo o cálculo que eu estou pegando o GND da parte já depois do retificador para a tensão AC. Então, eu vou pegar apenas 110 nesse caso. De acordo, se for nesse caso, se for 110, né? Se for 110, ou 110 nesse caso, eu vou ter aqui 55 volts, 55 a 60 volts, 55 volts, metade. Então, pessoal, se for 127, vou ter mais um pouco, logicamente. Então, aqui nós temos um divisor, ó. Nós temos um divisor, né? Divisor que vai ter a sua XC e tal. Se você não entende sobre isso, né, você deve estudar um pouquinho para que você possa entender. Mas eu vou dizer aqui que nesse ponto, depois dos cálculos aqui, se nesse caso for 220, eu vou ter aqui nesse ponto 32 volts de forma de onda, que não é uma contínua. 32 volts numa forma de onda. Se eu tiver 110, eu vou ter aqui 16 volts de forma de onda, certo? De acordo nesse caso aqui eu vou ter um retificador, ó. Eu vou ter um retificador de meia onda, certo? Aonde eu vou retificar essa parte, e de acordo com esse divisor de tensão que nós temos aqui, esse divisor de tensão, neste ponto aqui, ó, sendo 16 volts, ou sendo 220, eu teria que ter 19 volts. 19 volts. Teria que ter, certo? Sendo 16, eu teria que ter, de acordo com o cálculo, 9,5 volts, de acordo com o cálculo divisor resistivo. Mas, pessoal, aqui neste ponto aqui, nós temos um circuito integrado, e esse circuito integrado, a sua tensão máxima dele, no pino 1, ele ativa com 2,5 volts, e a tensão máxima dele seria 2,7 volts. 2,7 volts, porque ele vai jogando essa tensão para baixo. Então, nesse caso, como a corrente aqui é uma corrente muito, o limitador de corrente aqui deixa passar somente uma corrente muito baixa, então nós vamos ter aqui em média nesse ponto aqui, para que este circuito TL431 esteja funcionando, nós vamos ter aqui em média 2,6 volts. 2,6 volts igualando a metade. Então, 2,6 volts aqui nós vamos ter em média aqui neste ponto, né? Ele sempre controlando de 2,6 volts a 2,5 volts, sempre controlando, mas com 2,6 ele está totalmente saturado. Estando totalmente saturado aqui nesse ponto aqui, eu vou ter uma tensão aqui neste ponto aqui no catodo, né, que é o pino 3, de 2 volts. De 2 volts. Eu tendo a tensão aqui nesse ponto de 2 volts aqui, ó, neste ponto aqui, eu vou ter a tensão de 2,7 volts. 2,7 volts. Se eu tenho a tensão aqui 2,7 volts, de acordo com o divisor resistivo, neste ponto aqui, eu vou ter a tensão de 9,4 volts. Se eu tenho a tensão aqui de 9,4 volts neste ponto, então quer dizer que aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 14, e neste ponto aqui eu vou ter a condução, ó,
eu vou ter a condução nesse ponto aqui, ó. Então, se eu tenho a condução nesse ponto aqui, então eu vou elevar essa tensão aqui de 9,4 volts para a tensão de 14,3, 14,3, né? 14,3. Aí eu vou abaixar aqui para 13, eu vou elevar essa tensão para 13,7, porque eu abri a porta para que essa tensão passasse. Então, no momento que eu abri a porta para que essa tensão passasse, eu vou ter aqui 13,7. Então, neste ponto aqui, eu elevo essa tensão para 13,7, mas aqui embaixo permanece 2 volts, porque eu estou chaveando. O que aumenta aqui vai aumentar somente o fluxo de corrente neste ponto, certo? Então, permanece aqui o fluxo de corrente aqui, e essa tensão aqui ela vai se elevar, né, ela vai permanecer, por quê? Ela vai permanecer, só vai se elevar aqui a corrente, mas vai permanecer porque eu estou cravado com 2 volts aqui e 2,7 volts aqui, neste ponto. Beleza? Então, nesse caso, agora eu tendo o fluxo de corrente aqui, eu também vou ter a tensão aqui também de 14,3 neste ponto aqui, que é responsável pela alimentação do meu circuito oscilador da fonte principal, a fonte de half bridge. Então, é este ponto, depois de todo esse análise, nós temos aqui esta condição. E qual o defeito, Reginaldo? Qual o defeito que pode ocasionar de eu não ter tensão neste ponto aqui? Tá, tudo bem. Então, o defeito é, se caso este capacitor esteja de esse capacitor esteja aberto, né, esse capacitor esteja aberto, esse resistor aqui, né, esse resistor aqui possa ser que ele tenha cola, ele é de 510K, se ele tiver cola fazendo com que a resistência dele caia, ele pode diminuir essa tensão, e você não alcançar a tensão aqui de 2,5 volts, possa ser que eu tenho esse resistor alterado, esse diodo aberto, tudo isso pode ocasionar esse diodo aberto, este capacitor em curto, tudo pode ocasionar esse resistor aberto. Tudo isso pode acontecer, pessoal. Tudo isso pode acontecer. Cola aqui neste resistor e também o circuito integrado com defeito, certo? O circuito integrado, o AZ, né, o AZ431, que é o nosso conhecido como TL431, ele pode estar aberto e não estar conduzindo. Mas se ele estiver aberto, se você encontrar qualquer defeito nesta malha que não estiver polarizando este circuito integrado TL431, você vai ter uma tensão aqui neste ponto de 13 volts ou 14 volts mesmo, 14 volts, em média 14 volts você vai ter aqui nesse ponto, você vai ter 14 volts aqui, aqui você também vai ter 14 volts, então vai ter uma tensão, uma corrente, né, uma queda de tensão, uma DDP insuficiente para polarizar, e nesse ponto aqui você vai ter 0 volts, certo? Então, aí, para você saber se esse circuito está funcionando, é só você fazer a sua aferição aqui no pino 3 do TL431, tendo 2 volts, aqui, o circuito está funcionando, e aí você pode ter defeito no próprio transistor, o próprio transistor pode estar aberto, aí você vai ter a tensão aqui aí nesse caso, se ele estiver aberto do emissor, para a base, aí aqui você vai ter essa tensão, por isso que eu coloquei essa tensão. Aí você vai ter essa tensão aqui, ó, tá vendo? Aí você vai ter aqui 14,3 e aqui você vai ter 9,4. Aí você sabe que ele está aberto do emissor para a base. Agora, se ele tiver a tensão de 14,3 e tiver essa tensão aqui, 13,7, e tiver nesse ponto aqui, onde deveria ter 14, tiver 0 volts, aí você sabe que ele está aberto do emissor para o coletor. Tá bom, pessoal? Então, bem explicadinho aí esse circuito de alimentação para você poder sanar os defeitos, né, pessoal? Então, agora nós vamos para o circuito, né, que vai fazer a fonte funcionar a partir do momento da sua alimentação.